Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. O tema de hoje vai ser esse: o pecado e suas consequências, onde nós vamos falar então sobre a tentação e queda do homem. Nós vimos nas aulas anteriores, que o homem é um ser especial perante Deus. Deus fez o homem de uma maneira especial, E agora ele vai então dar início ao seu relacionamento com ele. Então agora lá em Gênesis nós já vemos como que Deus inicia o relacionamento especial com o homem. Ele, lá no Éden, que nós vimos na aula passada, haviam duas árvores especiais. Nós vimos isso lá no trecho de Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinham essas árvores lá no meio do jardim. A árvore da vida bem especificada no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não se sabe exatamente onde ela estava, Mas pode ser que estivesse próxima, mas não se sabe. Com isso daí, após colocar essas árvores, Deus então vai dar algumas ordens ao homem, a Adão e Eva. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E o Senhor lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Nós vemos aí nesses textos dois tipos de ordem que Deus dá. A primeira é algo para o homem fazer, ou seja, reproduzir-se, ocupar a terra e dominar a terra. Manda ele se alimentar também dessas árvores que estão plantadas e não há nenhum empecilho para ele alimentar-se da árvore da vida, porque nós vamos ver à frente que ele vai dizer alguma coisa sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é algo para o homem não fazer. A árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então o homem podia fazer as coisas que Deus havia mandado, comer de todas as árvores, todos os frutos, mas essa única árvore ele não deveria comer dela. A primeira pergunta, por que Deus deu uma proibição para o homem? Não seria mais fácil deixar tudo livre, sem nenhuma ordem, sem nenhuma proibição? Mas existe motivo para isso. Se nós falamos que Deus fez o homem livre, então tem que ter uma maneira de mostrar que ele realmente é livre. Então, quando se dá uma ordem, é uma prova para demonstrar que o homem era realmente um ser livre, que ele poderia escolher entre fazer ou não fazer alguma coisa. E também era um teste para Adão demonstrar a sua obediência para com Deus, se ele realmente obedeceria o que Deus havia pedido. E Deus fez uma advertência bem clara no caso deles desobedecerem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então essa seria a consequência deles desobedecerem a Deus. Eles iriam morrer com certeza e iriam morrer exatamente no mesmo dia que eles comerem. No mesmo dia que comeram, morrerão. Se o homem é especial para Deus, agora Deus vai dar condições do homem mostrar se Deus é especial para ele, obedecendo o que ele pediu. Então, essa situação foi posta diante do homem, diante de Adão e diante de Eva. Vamos ver o que aconteceu para frente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Nós vemos aí então uma serpente que fala. Obviamente essa serpente não estava falando por conta própria. Deus não fez nenhum animal que fale por conta própria. Talvez o papagaio fale, mas mesmo assim ele não falaria antes de ouvir as pessoas para aprender. Então, quem é essa serpente? Quem está por trás dessa serpente que foi conversar com Eva?
A Bíblia, mais na frente, esclarece muito claramente quem é essa serpente. No livro de Apocalipse, nós temos no capítulo 12, verso 9: "E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo." Então essa antiga serpente, né, que não vem ao caso aqui agora essa questão do dragão, mas essa antiga serpente tem um nome que está por trás dela, né? Diabo ou Satanás. Diabo é uma palavra grega que significa difamador. E Satanás é uma palavra hebraica, né, que quer dizer adversário. Então, aquela antiga serpente era um difamador, o nosso adversário, também conhecido como o tentador. É ele que vai iniciar essa tentação para ver se derruba o homem de sua posição perante Deus. Há um outro nome também que às vezes nós ouvimos sobre Satanás, é o tal de Lúcifer. Esse nome não está na Bíblia especificamente, mas sim numa tradução que foi feita da Bíblia para o grego, alguns séculos antes de Cristo. E lá, nesse texto que nós vamos ver até mais para frente um pouquinho, ó estrela da manhã, eles traduziram, né, puseram o nome em grego que é Lúcifer. Então Lúcifer é essa estrela da manhã. É um outro nome que se dá a Satanás, né, embora não seja um nome que está lá na Bíblia, mas a tradução do nome seria esse, né, Lúcifer. Muito bem. Mas vimos que a serpente, na verdade, era Satanás que estava por trás dela. Mas quem é Satanás? Quem é o tentador? Como ele surgiu? Né? Por que ele estava ali para atrapalhar o homem, atrapalhar Adão e Eva? Nós temos na Bíblia, em Ezequias, ou melhor, Ezequiel, um trecho da Bíblia, né? Um trecho que vai falar sobre a história, né, de um rei. Mas ao falar sobre esse rei, ao fazer algumas advertências a esse rei, fica bem evidente que não estava falando de um homem comum, estava apenas usando o rei de Tiro como uma figura, né, sobre a qual Deus iria falar alguma coisa que na verdade estava falando sobre Satanás. Olha o que diz o texto aí de Ezequiel 28. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Então aí nós vimos, né, que não está se referindo exatamente ao rei de Tiro, está falando de alguém perfeito que estava lá no Éden. Continuando: de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardo, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. O que se fala sobre essa pessoa, né? Esse que estava lá? Que ele era extremamente adornado, né? Usando figuras materiais que nós conhecemos, pedras preciosas, que são o que geralmente a gente usa para adornar, né, quando a gente quer deixar alguma coisa mais bonita, né? Então ele vai usar essas pedras, né, para indicar o quanto esse ser que foi criado, um anjo, ele era valorizado por Deus, né? Todo enfeitado da maneira espiritual, né? Não exatamente da maneira material, que nós não sabemos como seria, mas comparado a isso, né? Comparado ao como nós faríamos com as pedras preciosas. No verso 14 diz: tu eras querubim da guarda ungido. Querubim é um tipo de anjo. Ele era um escolhido da guarda de Deus. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, nesse texto, nós podemos resumir que Satanás era um anjo, um querubim que era escolhido por Deus para ter uma posição especial perante Deus, que ele foi criado perfeito, como tudo que Deus faz, e ele tinha sabedoria e formosura.
Mas, né, um dia ele cometeu iniquidade. Está bem claro aí que ele cometeu um pecado. Agora vamos ver qual é, né, qual foi esse pecado. Vamos de novo para outro texto da Bíblia, agora lá em Isaías, para nós vermos qual era o pecado da estrela da manhã, de Lúcifer. Lá diz, no capítulo 14: Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa foi a iniquidade de Satanás. Ele queria usurpar a glória de Deus, ocupar o lugar de Deus, né? Ser colocado no lugar sublime, a semelhança de Deus. E nos textos de Isaías diz qual é o castigo de Satanás: será lançado no reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então o que nós temos, né, até aqui? Satanás era um anjo perfeito, mas que um dia resolveu querer, né, usurpar a glória de Deus. Com isso ele foi condenado. Mas além disso, a Bíblia fala também que ele levou outras pessoas, outros anjos, né, outros anjos com ele. Lá em Mateus, né, Jesus disse numa circunstância lá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele levou então muitos anjos com ele. A Bíblia dá a entender que talvez 1/3 de todos os anjos pecaram junto com Satanás. Pois bem, nós vimos quem é o tentador, por que ele pecou. Agora nós vamos definir um pouquinho melhor o que é pecado. A gente ouve essa palavra muito, mas poucas vezes a gente para definir o que é pecado biblicamente. Na língua original, nas duas, tanto em hebraico quanto grego, a ideia de pecado está relacionada a perder o rumo, a errar o alvo. Você está querendo ir por um lugar e sai dele, vai para outro. Você erra, você falha, você não consegue o seu objetivo. Então, errar o alvo é pecar. Agora, qual é o alvo? Nós vimos já, né, que o alvo nosso é a glória de Deus, glorificar a Deus. Glorificar é demonstrar o quanto Ele é superior ao resto da criação, com atitudes de adoração, submissão e ações apropriadas que reflitam a glória de Deus. Portanto, resumindo, podemos dizer que pecado é qualquer coisa que alguém faça que vá contra os propósitos ou os desígnios de Deus. Ou tudo que fazemos, ou então deixamos de fazer, que não glorifica a Deus. E mais uma coisa que isso é mais comum, né? Qualquer desobediência às leis de Deus. Então, pecar na Bíblia está sempre relacionado àquilo que Deus quer. Ir contra aquilo que Deus quer que a gente faça ou que Ele determina como sendo o melhor. Então, qualquer coisa que vá contra essas coisas é pecado. Inclusive, uma coisa interessante é que não dar glória a Deus é um pecado. Isso a gente pode exemplificar até com uma situação que pode acontecer, por exemplo, alguém que é um patrão, né, um empregador. Ele converteu, foi transformado por Deus. Hoje ele é um ótimo patrão que respeita seus funcionários, trata os funcionários com dignidade. E os funcionários olham para ele e falam assim: puxa, como ele é bom, né? Como esse patrão é bom. E o patrão, se ele falar, realmente eu sou bom, e não glorificar a Deus, porque Deus é quem fez ele ser alguma coisa melhor, ele estará pecando contra Deus, porque ele está recebendo a glória que não é dele, porque Deus é que fez aquilo nele. Então é um exemplo que às vezes até coisas boas, né, se nós não glorificamos a Deus com isso, pode ser um pecado.
Então vamos agora então à queda do homem mesmo. Vamos ver o que realmente aconteceu lá com Adão e Eva. O texto de Gênesis 3. Então, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aí nós temos a descrição da queda do homem. Agora vamos ver alguns detalhes sobre isso, porque nós vamos aprender muita coisa que serve para a nossa vida diária. Seriam os 4 passos, de Satanás para tentar o homem. Satanás nunca mudou a maneira dele agir. Ele vai seguir sempre esses 4 passos. Desde Adão até o último homem, Satanás vai tentá-lo da mesma maneira. Como foi? Como que é isso? Vamos lá então em Gênesis 3:1 diz: a serpente mais sagaz disse à mulher. Por que Satanás usou a serpente? Um animal que Deus havia feito. Aliás, que não era essa serpente que hoje nós não gostamos dela, era um animal normal, bonito como tudo que Deus tinha feito. Não causava nenhuma repulsa a ninguém. Por que Deus usou isso? Exatamente para não assustar. O diabo nunca diz claramente quem ele é. Ele não vai chegar de chifre, com o tridente na sua frente, no meio do fogo, para falar com você. Você vai fugir dele se você ver assim. Então, ele nunca vai fazer isso. Ele vai tentar não assustar, chegar mansamente, como uma pessoa boa, como alguém normal, e ele vai usar coisas naturais para chegar até a gente. O segundo passo dele, depois que ele não assustou, ele vai dizer, ele vai colocar dúvidas sobre o que Deus diz. Ele colocou, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse, mas ele falou, é assim que Deus disse, não comer, vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. Colocou uma dúvida sobre o que Deus tinha dito. Mas Eva sabia exatamente que aquilo não era verdade, que não era essa. Ela sabia que podia comer. Até ela respondeu, nós podemos comer de todas as árvores. Então ele vai negar o que Deus disse. Deus havia dito que se eles comerem, eles morreriam. Então o diabo vai negar o que Deus disse e vai dizer à mulher, é certo que não morrereis. Se Deus falou isso, foi para assustar vocês. Não vai acontecer isso. Vocês podem pecar que não vai acontecer o que Deus está dizendo. É isso, no fundo, que Satanás disse à mulher. E é assim que ele faz até hoje, tentando negar a consequência do pecado. E, depois de tudo isso, ele vai então oferecer uma vantagem ao homem, uma vantagem para nós. Porque Deus sabe, na verdade, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, abrirão os seus olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então ele vem, nega o que Deus diz e oferece uma vantagem, dizendo que Deus, na verdade, está escondendo algo de você. Então é assim que ele vai fazer. E, portanto, nunca esqueçam da definição de Satanás. Satanás é mentiroso e enganador. Quando ele vier com essa conversa, ou pessoas que estão controladas por Satanás, ou que estão vivendo longe de Deus, vivem em pecado, vierem com esta conversa, lembre que Satanás é mentiroso e enganador. Essa característica de ação de Satanás só funciona por causa daquilo que acontece em seguida. Vendo a mulher
que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Por que deu certo a tentação? Porque, na verdade, nós somos tentados, né, por nós mesmos. Satanás só coloca aquilo na nossa frente. Existe um texto no Novo Testamento, 1 João 2,16, que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência, ou o desejo forte, né, da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha que interessante se fizermos um paralelo com o que aconteceu com Eva. Boa para comer, desejo da carne, agradável ao paladar, né? Satisfaz o corpo. Agradável aos olhos, bonito de se ver, era algo belo. E boa para dar entendimento, ou seja, a soberba, o orgulho de querer ser mais do que você é. Então são essas três coisas, os nossos desejos, que levam a gente a cair na cilada de Satanás. E isso vale até hoje. Então é bom a gente tomar cuidado, né, para não sermos tentados também por Satanás nessas mesmas três áreas da nossa vida diária. Pois bem, vamos então agora à consequência da queda. Deus havia prometido alguma coisa que ia acontecer de ruim e realmente aconteceu. Vamos ver lá então Gênesis 3, 7 a 13 agora. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei, não comestes? Então disse o homem à mulher que me deste por esposa: ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí nós temos então a primeira consequência grave do pecado, que ainda não chegamos naquela final que Deus havia falado. Eles tiveram vergonha, medo da comunhão com Deus, começaram a ter culpa e a acusação, a se acusarem um ao outro. Essa daí é o que Deus falou que eles iam conhecer, né? O conhecimento do mal. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, que sabe o que é o nosso bem, o que é para o nosso bem, o que é bom para nós, nós praticamos o mal. Ou seja, né, o mal é a não prática do bem. E aqui vai se demonstrado então nessa vergonha, nesse medo, nessa culpa, nessa acusação que vem sobre eles. Mas não acaba aí. A seguir vem a consequência então agora do castigo mesmo. E a mulher disse, Deus, né, disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A Adão disse: viste que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Essa primeira grande parte aí desse texto, então, vai dar uma consequência física agora para a desobediência de Adão e Eva. Para a mulher, dores no parto, né, multiplicadas sobremaneira. Então não era para a mulher ter tanta dor no parto se ela não tivesse pecado. Mas é um castigo para a gente lembrar, né, do pecado. E uma outra coisa, né, que ela vai ser governada pelo marido. Deus não tinha feito o ser humano para a necessidade, né, de ter muitas divergências. Havia uma comunhão entre eles. E embora, né, o homem sempre foi colocado por Deus como responsável,
né, pela mulher, pela condução das coisas, a ausência do pecado faria isso algo maravilhoso para eles. Ela não precisaria ser contrariada por causa do governo do seu marido. É o que vai acontecer agora. Ele vai governá-la porque as opiniões vão ser muito divergentes, muito contrárias até uma à outra. Então esse é um castigo que Deus deu para a mulher. Para o homem, a dificuldade para o sustento. Então o que era fácil era só colher frutos para se alimentar, agora iam ter que plantar e com dificuldades ainda, com pragas e tudo mais que dificultaria a colheita. E a própria natureza, então, né, passa a sofrer também. Para dificultar a sobrevivência do homem, começa a ter desarmonia na própria natureza. Então esse é o segundo castigo que vem, o castigo físico. Mas tem mais um, ou mais dois, melhor dizendo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e a refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Qual a situação que nós temos aqui? A árvore da vida era a maneira pela qual Deus havia providenciado, né, que a vida do homem não se desvanecesse. Então, quando ele comia da árvore da vida, a sua saúde era renovada, e dessa maneira ele continuaria vivendo. Mas agora, por causa do pecado, para o pecado não continuar sobrevivendo na terra indefinidamente, Deus vai lançar o homem fora do Éden, proibi-lo de comer agora da árvore da vida, o que era permitido antes, para que ele então volte ao pó, né, como Deus havia dito. Então o castigo físico, com a expulsão do Éden, a morte física passa então a ser uma realidade na vida do homem. Ele vai demorar ainda para morrer muito tempo, mas vai morrer. E agora a consequência mais séria. Só voltando um pouquinho. A definição de morte física, né, a Bíblia dá ela para nós. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, né, falando aí de um filho de Jacó, da esposa, né, de Jacó, que morreu. Então a Bíblia diz isso, né, que a alma sai, a pessoa morre. Esse porque morreu está no texto original mesmo. Então, ao sair-lhe a alma, porque morreu. Então, a morte é a separação do corpo da alma. A outra consequência da queda, então, é a separação de Deus, a morte espiritual. Vimos, né, que a morte física é a separação da alma do corpo e a morte espiritual é a separação da alma de Deus, a perca da capacidade de se relacionar com Deus. Assim como o homem tem condições de se relacionar com o mundo físico, né, através da audição, do tato, do paladar, né, do olfato, da visão, ele tem uma maneira de se relacionar com Deus também, né, espiritualmente. Então, quando ele morre espiritualmente, ele vai perder, né, essa capacidade. Então, a gente vai dizer que ele está espiritualmente morto, porque ele perdeu a condição de se relacionar com Deus. Assim como nós diríamos, né, para uma pessoa que, embora vivesse, mas sem nenhum sentido funcionando, né, sem nenhum contato com o mundo, ele estaria totalmente isolado desse mundo físico. Então a morte espiritual, então, é esse isolamento de nossa alma de Deus. Quando isso aconteceu, o Senhor havia dito que isso ia acontecer no mesmo dia que eles comessem do fruto. Eles iam morrer certamente naquele mesmo dia. Então, é importante essas duas coisas, né? Porque define que o que Deus estava falando mesmo sobre morte era sobre a morte espiritual. Era isso que estava na mente de Deus quando ele
ele proibiu o homem de comer e deu o castigo, caso ele comesse. Porque eles não morreram fisicamente naquele dia, né? Eles começaram a morrer, mas não morreram. Mas espiritualmente, sim, eles morreram naquele dia. E a partir daquele instante, então, eles perderam a comunhão que eles tinham com Deus. Então, essa perda da comunhão com Deus vai se manifestar de duas maneiras. Uma que é imediata, certo? Que aconteceu com eles. No meio daqueles momentos, eles fugiram de Deus, e Deus vai parar de conversar com eles, nunca mais vai vir à tarde para conversar com eles, pelo menos por um bom tempo. Mas ainda é parcial, porque Deus ainda está cuidando do homem, né? Mas ele está longe de Deus. Quando chegar a morte física, o homem morrer fisicamente, então vai haver uma separação mais abrangente da presença de Deus. Ele vai deixar de ter as bênçãos de Deus. Mas existe também uma segunda situação, né, que é o castigo eterno, lá junto com Satanás e seus anjos. Essa separação, então, é definitiva, punido por Deus, sem nenhum contato, sem nenhuma bênção de Deus e sofrendo eternamente o castigo de Deus. Nós podemos, então, chamar essas duas condições de primeira morte, a primeira, e de segunda morte, a segunda. Então, nós temos essas duas situações de separação com Deus, uma parcial e uma definitiva e com castigo permanente, né, que é a segunda morte. Então, nós podemos, voltando um pouquinho, que depois de Adão, né, todos vão pecar. A isso nós chamamos de universalização do pecado. Está lá escrito em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa universalização do pecado é muito evidente, né? Nós, na nossa própria experiência, nós vemos o pecado esparramado por todo mundo, né? O mal, né? Aqueles que desobedecem a Deus por toda parte. Então isso é muito, muito claro, muito evidente. Mas a Bíblia ela faz questão ainda de mostrar, né, como que isso aconteceu. Por exemplo, nós vamos ver mais na frente um pouquinho sobre Caim e Abel, e Caim vai matar Abel. Então, pecado esparramando ali logo ali na primeira geração, né, depois de Adão. Mais na frente, descendentes de Caim, esse tal de Lameque vai falar assim: eu vou matar um homem só porque ele me feriu. Se alguém me ferir, eu o mato, notando a maldade. E vai culminar, né, vamos ver também mais à frente, no dilúvio, quando o Senhor vai ver que toda a maldade do homem tinha multiplicado na terra e que era continuamente mal toda a intenção, né, todo o desígnio do seu coração. Com isso, nós podemos afirmar que depois de Adão, todos estão mortos espiritualmente, nascem espiritualmente mortos. A condição do homem ao nascer já é separado de Deus por causa do pecado de Adão. Uma última coisa que vamos ver hoje é sobre um termo técnico, talvez, mas que é importante para a gente, porque nós vamos precisar disso lá para frente. É chamado de o pacto de obras e está relacionado a isso que aconteceu com Adão e Eva. O que diz esse pacto? Né? Que enquanto houvesse obediência a Deus, né, o homem teria uma vida plena com Deus. Sua vida física seria mantida, ele se alimentaria da árvore da vida sem nenhum problema, mas se ele desobedecesse, ele morreria e todas as consequências viriam. Então esse pacto foi feito com Adão. Lá, um pacto de obras, baseado naquilo que Adão faria ou deixaria de fazer. Então, nesse pacto, né, a vida física, a vida com Deus, estava condicionada às obras. Mas, né, como as condições do pacto não foram mantidas, né, pelo homem, né, Adão quebrou isso, e isso passou para todos. O pecado, então, passa para toda a humanidade. Então, segundo o pacto de obras, toda a humanidade está condenada. Então, ninguém é capaz de se salvar com suas obras ou
Pelas obras, na verdade, todos estão condenados. Esse pacto de obras, ele está em vigor ainda, mas ele não tem mais nenhuma utilidade, porque o homem já nasce em condição de pecado. A Bíblia diz que desde o ventre nós somos pecadores. Então esse pacto, embora exista e esteja válido, não tem utilidade nenhuma para nós, e pelas nossas obras estamos todos condenados. A história do homem seria muito triste se ela tivesse parado aí. Mas não parou, porque na verdade Deus esperava já que isso acontecesse. Ao criar um ser livre, a consequência dessa criação, do ser livre, é a probabilidade quase certa dele pecar. Então Deus sabia que o homem iria pecar. E por isso ele já tinha providenciado uma maneira para salvar o homem. E então daqui para frente agora nós vamos conversar sobre essa maneira, que na verdade é o centro, do cristianismo. Nós podemos, a partir daqui que nós vamos ver por que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Quais são os atributos dele, por que ele consegue nos salvar. Então, o plano de salvação de Deus agora vai ser exposto na Bíblia, no decorrer da história e nas nossas aulas também, mostrando como Deus providenciou então a salvação para o homem que estava condenado pelas suas obras. Até a próxima, então.